Você passou a vida inteira ouvindo que tomar banho todos os dias é sinal de higiene, cuidado, saúde. E sim, durante boa parte da vida isso foi verdade. Mas e se, agora que você já passou dos 65, esse hábito tão comum estiver fazendo mais mal do que bem? Soa absurdo à primeira vista, eu sei. Como é que algo tão simples, tão automático, tão saudável como um banho pode estar silenciosamente acelerando o seu envelhecimento? Ou pior, colocando a sua vida em risco, um dia de cada vez? Pois é exatamente isso que a medicina geriátrica moderna tem revelado. Porque o que serve para um corpo jovem, cheio de reservas, pele resistente e músculos fortes, não serve da mesma forma para um corpo envelhecido. O corpo, depois dos 65, vive em outra frequência e precisa de outra forma de cuidado. Mas ninguém nos conta isso. Ninguém nos avisa que o mesmo banho que sempre foi alívio pode virar ameaça. Que a água quente demais, o sabonete errado, o tempo excessivo, o horário mal escolhido ou até o ambiente inseguro podem abrir a porta para quedas, infecções, feridas na pele, hipotensão e até AVCs silenciosos. E não é exagero. Estamos falando de riscos reais, documentados, recorrentes, mas invisíveis para quem ainda repete o banho diário como um ritual automático. Você já reparou como é, logo depois do banho, que muita gente se sente mais cansada? Como surgem tonturas, uma leve dor de cabeça, uma coceira estranha que não existia antes. Ou como o chão parece mais perigoso, a pele mais frágil, o corpo mais vulnerável. Talvez você tenha achado que era apenas da idade, que é normal se sentir assim. Mas e se não for? E se for o seu banho, mal feito, mal ajustado, que está te deixando mais fraco, mais suscetível, mais exposto? Sim. É duro ouvir isso, porque ninguém gosta de perceber que algo tão íntimo e essencial pode estar fazendo mal. Mas também é libertador, porque a partir do momento que você entende isso, você pode mudar. Você pode transformar o banho de vilão silencioso em um ritual real de vida, longevidade e dignidade. Esse vídeo é um alerta, mas também é um abraço. Porque aqui você vai descobrir os 5 hábitos que tornam o banho um risco depois dos 65 anos e como cada um deles pode ser ajustado com sabedoria. Vamos falar de temperatura, de sabonetes, de tempo, de horários, de segurança. Vamos falar de tudo o que ninguém te disse, mas que pode te salvar de uma queda, de uma infecção, de uma internação, ou até mesmo de um afastamento silencioso da sua autonomia. Se você tem mais de 65 anos ou cuida de alguém nessa idade, esse vídeo é um divisor de águas. Literalmente, porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para o banho da mesma forma. Isso pode ser o que vai prolongar seus dias com mais conforto, saúde e dignidade. Vamos começar pelo erro mais comum e também o mais perigoso, que acontece no momento do banho: a água quente demais. É compreensível. Depois de um dia cansativo, de uma noite mal dormida ou de uma manhã fria, o banho quente parece um alívio, um abraço invisível. A água deslizando pelas costas parece apagar a tensão, aquecer o coração, dissolver o silêncio. Mas para um corpo acima dos 65 anos, essa sensação tão gostosa pode esconder um desgaste profundo. Com o passar do tempo, a pele perde sua barreira protetora natural. Ela fica mais fina, menos oleosa, mais suscetível a microfissuras, ressecamentos, coceiras e inflamações. Quando você se banha com água muito quente todos os dias, essa barreira é literalmente lavada, removida. E o que isso significa? Significa que a pele começa a sofrer em silêncio. Surge aquela coceira que não passa, aquela mancha avermelhada que não melhora, aquela sensação de que tudo está mais seco, mais frágil, mais irritado, mas vai além. A água quente dilata os vasos sanguíneos, altera a pressão corporal, desestabiliza o sistema nervoso periférico.
E é aí que acontecem os sustos, uma leve tontura ao sair do box, um desequilíbrio inesperado ao enxugar os pés, um branco rápido ao abaixar para pegar a toalha. É assim que as quedas acontecem. E uma queda para alguém com mais de 65 anos não é só uma queda, é o começo de uma série de complicações, fratura, internação, perda de mobilidade e, em muitos casos, perda de autonomia. Tudo isso por causa de um banho quente demais. E não, isso não quer dizer que você precisa tomar banho frio, mas significa que é hora de ajustar a temperatura, de trocar o calor excessivo por um morno confortável, de proteger a pele, os vasos, a pressão e os nervos. Porque o que parece conforto pode ser um gatilho invisível para o colapso. E é nesse ponto que muitos idosos se enganam. Acreditam que estão apenas cansados por causa da idade, ou que a tontura é culpa do remédio, ou que a coceira é algo normal do envelhecer. Mas e se for o banho? E se for esse hábito, repetido todos os dias, que está drenando sua energia? E é justamente nesse momento do banho, quando o corpo está mais vulnerável, a circulação mais lenta e os nervos mais expostos, que surgem os primeiros sinais de alerta: tonturas, dormência, desequilíbrio, coceiras persistentes ou até esquecimentos. Por isso, além de cuidar da forma como se banha, pode ser essencial cuidar da parte mais silenciosa do seu corpo, o sistema nervoso. O suplemento Nervocure foi desenvolvido exatamente com essa missão: trazer alívio e suporte para os nervos de quem já passou dos 60, com uma combinação poderosa de ômega 3, complexo B, magnésio e coenzima Q10, nutrientes que ajudam a restaurar a vitalidade dos nervos, a melhorar a clareza mental e a disposição. Se você tem sentido que está se apagando aos poucos, talvez o seu corpo esteja pedindo esse tipo de ajuda. Ajuda silenciosa, profunda, natural. No final do vídeo, eu explico melhor como o Nervocure pode ser um reforço seguro para quem já passou dos 65. Mas por agora, quero que você guarde isso. A temperatura da água pode ser a linha invisível entre o autocuidado e o desgaste. E agora que você sabe disso, pode escolher com consciência. Vamos seguir, porque o segundo erro, ainda mais comum, está escondido dentro do frasco que você usa todos os dias. O segundo erro perigoso no banho diário depois dos 65 está escondido onde menos se espera, no frasco de sabonete. Muita gente acredita que quanto mais espuma, mais cheiro e mais frescor, melhor é a limpeza. Mas o que esses sabonetes refrescantes, antibacterianos ou perfumados escondem são substâncias que atacam a pele como se fossem lixas invisíveis. Sabonetes com álcool, parabenos, corantes, sulfatos e fragrâncias fortes destroem o manto lipídico da pele, que é justamente a última barreira de proteção que o corpo tem. E o resultado? Pele ressecada, quebradiça, vulnerável a fungos, bactérias e inflamações, principalmente nas regiões mais sensíveis, virilhas, axilas, pés, dobras, onde a umidade se concentra e os micro-organismos se multiplicam. Muitos idosos nem percebem, mas aquela coceira constante entre os dedos, aquela assadura que não cicatriza, aquela descamação nas pernas, muitas vezes começa com o sabonete errado. E a solução não é deixar de se lavar. A solução é reaprender a se cuidar. Usar sabonetes neutros, sem perfume, dermatologicamente suaves. E aplicar apenas nas regiões íntimas, nas dobras e nas áreas que realmente precisam. O resto do corpo, apenas água morna é o suficiente na maioria dos casos. Porque limpar em excesso também é uma forma de agredir. O terceiro erro é o tempo de banho. Muitos idosos gostam de ficar longos minutos sob o chuveiro, especialmente quando estão sozinhos, em silêncio, buscando conforto. Mas o que parece um momento de relaxamento pode se tornar uma armadilha.
O vapor quente resseca ainda mais a pele, desidrata o corpo e, se o ambiente for pouco ventilado, favorece o crescimento de fungos. Além disso, ficar muito tempo em pé sob a água quente pode gerar queda de pressão, tontura e até desmaios. O ideal? Banhos rápidos, objetivos, de no máximo 7 minutos. Entrar, lavar as regiões necessárias, enxaguar com cuidado, secar com gentileza. Sem excessos, sem distrações, sem riscos. E falando em risco, o quarto erro é o que mais causa internações. Tomar banho nos horários errados. No início da manhã, o corpo ainda está se ajustando. A circulação está lenta, a pressão instável. O sistema de equilíbrio ainda não está totalmente ativado. Banho cedo demais, principalmente com água quente, pode provocar quedas perigosas. À noite, após as 22 horas, o corpo já está em desaceleração. A temperatura corporal cai naturalmente, o metabolismo entra em ritmo de repouso. Tomar banho nesse momento pode provocar desregulação térmica, calafrios e até insônia. O melhor horário para idosos tomarem banho, segundo especialistas, é entre o meio da manhã e o fim da tarde, quando o corpo já está mais acordado, aquecido e menos propenso a reações bruscas. E, por fim, o quinto erro é aquele que ninguém quer admitir, mas que mais machuca: tomar banho sem segurança. Pode parecer simples, mas a maioria das quedas em idosos acontece no banheiro. Piso molhado, tapete solto, falta de barras de apoio, toalha em local distante, banquinho escorregadio. Tudo isso, combinado à tontura, à pele molhada, à pouca força nas pernas, cria um campo minado. Uma queda no banheiro pode gerar fraturas de quadril, costelas, traumatismo craniano e, em muitos casos, uma internação que marca o início da perda de autonomia. Por isso, todo banheiro de idoso precisa ser adaptado. Não é luxo, é urgência. Barra de apoio, piso antiderrapante, iluminação reforçada, banco fixo de apoio dentro do box. Tudo isso pode salvar vidas em silêncio. E talvez você nunca tenha pensado nisso antes, mas agora sabe. O banho, que sempre foi sinônimo de cuidado e bem-estar, pode se transformar depois dos 65 em um ritual de risco se for feito da forma errada. Mas também pode ser transformado em um dos gestos mais lindos de preservação, de dignidade, de amor próprio. A escolha agora está nas suas mãos e nas suas atitudes. Agora que você sabe quais são os 5 erros mais perigosos ligados ao banho depois dos 65, é hora de descobrir como transformar esse momento em um verdadeiro aliado da saúde, da vitalidade e da dignidade. A primeira mudança começa na temperatura da água. Esqueça a ideia de que o banho precisa ser quente o suficiente para fazer vapor. Se está saindo fumaça do chuveiro, já passou do ponto. Use o antebraço, a parte mais sensível do seu corpo, para testar. Se a água queima ou esquenta demais ali, também vai agredir sua pele e seus vasos. O ideal, entre 35 e 37 graus. Morna, aconchegante, segura. A segunda mudança envolve o tipo de sabonete. Dê adeus aos sabonetes perfumados, coloridos, antibacterianos ou refrescantes. Eles são feitos para peles jovens, não para peles maduras. Prefira os sabonetes neutros, sem fragrância, hidratantes, em barra ou líquidos dermatológicos. Aplique apenas nas regiões íntimas, axilas, pés e dobras. O restante do corpo pode ser higienizado com a própria água morna. Lembre-se, cuidar não é esfregar, é respeitar. A terceira adaptação está no tempo de banho. Se você tem o hábito de ficar longos minutos no chuveiro, distraído, deixe um aviso claro. Banho bom é banho breve. 5 a 7 minutos são suficientes. Você entra, lava o necessário, enxágua, respira fundo e sai. Seu corpo agradece, sua pele agradece, sua circulação agradece. A quarta técnica é sobre o ambiente.
Você precisa transformar o banheiro em um lugar seguro, porque o lugar mais íntimo da casa pode se tornar o mais perigoso se for ignorado. Faça o seguinte: instale barras de apoio no box e ao lado do vaso sanitário. Coloque tapetes antiderrapantes firmes e estáveis. Use um banquinho fixo de banho com encosto e apoio lateral. Garanta boa iluminação, inclusive à noite, com luz de presença ou sensor automático. Esses pequenos ajustes podem evitar quedas, traumas e internações. E mais do que isso, devolvem confiança, porque quando o corpo se sente seguro, ele se solta. E o banho volta a ser um lugar de bem-estar. A quinta recomendação é sobre o horário do banho. Evite se banhar muito cedo, logo ao acordar, ou muito tarde, depois das 22 horas. Nesses períodos, o corpo está mais vulnerável, pressão instável, temperatura mais baixa, metabolismo lento. O melhor horário? Entre o meio da manhã e o final da tarde. Nesse intervalo, o corpo já está acordado, mais aquecido e equilibrado. Banho nesse momento traz mais vitalidade e menos risco. A sexta dica é sobre o pós-banho. Ao sair do chuveiro, não se seque com pressa. Use uma toalha macia e seque-se com delicadeza, sem esfregar. Preste atenção às dobras, aos pés, entre os dedos. Qualquer umidade esquecida pode gerar fungos, assaduras ou infecções. Depois, aplique um hidratante neutro, sem cheiro, sem álcool, especialmente nos braços, pernas, costas e abdômen. Se quiser ir além, use óleos vegetais puros, como óleo de girassol, amêndoas ou semente de uva. Eles nutrem a pele e reforçam a proteção natural. E por fim, a última e mais importante técnica: olhe para si mesmo com respeito. O banho não é só limpeza. É uma conversa com o próprio corpo. É um momento de reencontro, onde você percebe como está a sua pele. Onde você escuta o que seu corpo está dizendo. Onde você sente que ainda está presente, por inteiro. Não se apresse, não se abandone. Não repita o banho como se fosse uma tarefa qualquer. Transforme-o em um ritual silencioso de cuidado, longevidade e amor próprio. Porque depois dos 65, o que te mantém forte não são os excessos, são os detalhes. E cada banho pode ser uma chance a mais de viver com mais segurança, mais leveza e mais consciência. Talvez até hoje você acreditasse que o banho era algo simples, rotineiro, automático. Um momento em que se entra, se lava, se sai. Mas agora, talvez você olhe para ele com outros olhos, porque o que parecia cuidado pode ter se tornado descuido, e o que parecia alívio pode ter virado risco, mas nada disso precisa continuar assim. Você descobriu hoje 5 hábitos silenciosos que, depois dos 65 anos, podem transformar o banho em um gatilho para problemas de saúde. Mas também aprendeu que com pequenos ajustes tudo pode mudar. A temperatura da água, o tipo de sabonete, o tempo, o horário, a segurança do ambiente, tudo isso é simples de adaptar, mas poderoso nos resultados, porque cada gesto, cada decisão tem o poder de preservar sua autonomia, sua saúde e sua paz. E mais do que isso, transformar o banho em um ato de respeito consigo mesmo, em um momento sagrado de reencontro com o próprio corpo, com a própria história, com a sua presença no mundo. Porque cuidar do banho não é apenas cuidar da pele, é cuidar da dignidade, da segurança, da vida. E se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. O passo mais importante, o da consciência. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simbólico, algo simples, mas profundo. Escreva nos comentários: eu escolho transformar o meu banho em um ritual de vida. Essa frase é mais do que uma interação. É um compromisso silencioso com você mesmo. Um selo de que, a partir de hoje, cada banho será feito com sabedoria e carinho. E se esse vídeo te ajudou, te despertou, ou te fez lembrar de alguém que precisa dessa informação, compartilhe. Envie para um pai, uma mãe, um avô, uma tia,
um cuidador, porque às vezes o que salva uma vida não é uma grande cirurgia, é uma conversa, um vídeo, uma informação que chega na hora certa. Aqui neste canal, a gente fala sobre saúde com verdade, sobre longevidade com afeto e sobre envelhecer com beleza, presença e lucidez. Se inscreva, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada de cuidar bem de quem já viveu tanto. Porque depois dos 65, cada gesto importa. E um banho bem feito pode ser, sim, um gesto de amor que salva. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de si com respeito, porque o seu corpo merece e a sua vida também.